Buenas, pessoal, vamos fazer alguns exemplos mais interessantes aqui sobre programação em Visual Basic usando o Excel. Eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Então, para quem não viu meus vídeos de Visual Basic, né, dê uma olhada nos links aí que eu deixei na descrição abaixo do vídeo. E de novo, se você precisa ativar a guia desenvolvedor aqui, né, que é a guia onde aparece aqui os botões relativos à programação, macros e Visual Basic, basta vir em arquivo, né, opções, e aí venho aqui aqui na guia personalizar faixa de opções, né, essa guia aqui quase no final do menu, vocês venham aqui no lado direito aqui dessa parte, personalizar faixa de opções, venham em desenvolvedor, que pode ser que esteja desabilitado, né, então tem que dar uma habilitada aqui e dar um OK para aparecer. Então, né, ou usa as teclas de atalho Alt F11 ou vem aqui em Visual Basic. E ele vai abrir a janela Visual Basic. Né? Pode ser que ele não esteja configurado dessa forma. Né? Se não estiver, vocês podem mostrar as janelas de propriedades de planilha e projeto. Aqui no menu Exibir, janela Propriedades, né? E Projeto Explorer. Certo? Então, eu vou dar um duplo clique aqui na planilha 1 para abrir uma um editor aqui de programação para que a gente possa fazer o nosso um dos primeiros códigos aí, né, em Visual Basic, de forma que funcione aqui na nossa planilha ativa, que é a planilha 1. Depois eu vou mostrar como fazer usando outras planilhas. Mas, no geral, é o seguinte, quando a gente começa um código em Visual Basic, um programa, né, no Excel, a gente tem que começar com o comando sub com S maiúsculo, sub, né, e vamos fazer vou dar um nome para esse comando, que a ideia desse exemplo, vamos fazer um programinha bem simples para onde ele pede a entrada de uma informação. Vamos pegar assim, ó, um programa onde ele pede para que o usuário, né, digite o peso, por exemplo, ou idade. Vamos pensar em idade, a idade da pessoa. Então vamos criar uma função chamada idade. E sempre, nem é função isso aqui, função eu vou falar mais tarde em outros vídeos. Isso aqui é um programa simples, né? A função tem que ter entrada e saída. Sempre tem que ter abertura e fechamento de parênteses. Quando eu dou um Enter, ele já fecha a lógica aqui do programa com end sub. Tá? Então isso aqui ele já coloca automaticamente porque tem que ter um início e um fim para o programa. E aí a forma da gente fazer a declaração de variáveis, importante em programação, a gente sempre tem que declarar variáveis, declarar se a variável é inteira, é real, se é single ou dupla precisão, se ela é caractere, né? Matriz, vetor, se é um array, enfim, todas as linguagens de programação têm isso. Mas para a gente fazer declaração de variáveis, usamos o comando din, a palavra reservada din, com D maiúsculo. Então vou colocar assim, din, vou mudar o nome do programa para não repetir aqui, ó. Botar idade entrada, vamos fazer assim, porque eu quero criar uma variável idade. Din, idade, e aí eu vou declarar ela como as, em inglês assim como, né, com A maiúsculo. Sempre com a primeira letra em maiúscula. Vou declarar ela como inteira. Poderia ter declarado ela como real também, tá? Mas eu vou declarar como inteira. Tu vê que quando eu dou um Enter, ele coloca aqui em azul, né, indicando que são palavras reservadas aqui do Visual Basic, né? Mostrando aí a formatação. No caso aqui, variável está formatado como cor preta. E aí eu vou usar um comando que é o Message Box, caixa de mensagens. M maiúsculo, SG, B maiúsculo. Message Box. Abre parênteses e aí eu vou digitar, tu vê que aparece esse menu aqui suspenso, né, onde a gente tem que digitar então qual é o texto que aparece nessa mensagem. Então vou botar entre aspas duplas aqui, ó, digite a sua idade. Dois pontos, vou botar um espacinho aqui para poder digitar e vou fechar parênteses e fecho aspas. Tá? O message box aí. Tá? Uma coisa que eu esqueci, antes de pedir para digitar a sua idade, aliás, aqui não é message box, perdão. Aqui é a variável idade que eu quero digitar, né? É input box. Message box é o próximo que eu for fazer. Input box. Que daí eu vou entrar com o valor, né, da idade. O message box é só para mostrar dados, né? Message box. Aí sim, uh, ele vai me mostrar o valor que eu entrei. Então, sua idade atual, vou escrever assim, por exemplo, certo? Fecho aspas duplas e aí para que ele mostre, né, alguns linguagens de programação tem que colocar uma vírgula, né? Ou no caso, por exemplo, do Python, para
e depois colocar o valor das variáveis. Aqui não, aqui é diferente, aqui eu tenho que entrar com e-comercial. E idade, isso significa que ele vai mostrar o valor que eu digitei aqui na variável idade depois do e-comercial, né? Depois dessa frase, sua idade atual é. Então aqui a variável, né? O comando input box, né? Que é o comando que vai ter uma mensagem pedindo para o usuário digitar alguma coisa, e aí sim o comando de mensagem aqui, message box, que é a caixa que vai dizer, apenas vai informar um texto para o usuário com valor digitado, certo? Então eu vou rodar isso aqui, posso rodar com F5 ou executar. Ó, ele pede digite sua idade, eu vou botar 30, ok. Sua idade atual é 30. Vê que o 30 ficou ligado, ficou sem espaço ali na letra E, por quê? Porque eu não coloquei um espaço aqui antes das aspas duplas. Eu vou botar um espaço aqui e vou rodar de novo. Tá ali 30, sua idade atual é 30. Ó, tá vendo que colocou um espaço entre o E e o nome da variável. Então, sempre que quando vocês forem informar, criar alguma caixa de mensagem para mostrar alguma informação, coloquem sempre um espaço depois para exibição do valor dessa variável, certo?